A música foi uma grande visão das cidades do futuro, mas se olharmos em volta, não parece ser assim. As antigas muralhas e montanhas sagradas da China não estão apenas repletas de história, mas também envoltas em mistérios assustadores. Eles escondem lugares tão assustadores que até as almas mais corajosas ficam paralisadas de medo, de animais pré-históricos a cidades assombradas e horrores não ditos. Junte-se a nós enquanto exploramos estes fenômenos assustadores e descobrimos o que mantém toda a China num estado de medo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal. É grátis. Sussurros fantasmagóricos nos corredores do poder. Um segredo assustador se esconde na grandeza e na história da cidade proibida de Pequim, a Cidade Proibida. Um vasto complexo palaciano que abrange 178 acres e compreende 980 edifícios, serviu como residência imperial e centro político da China durante quase 500 anos durante as dinastias Ming e Qing. Os seus salões e pátios opulentos testemunharam as vidas e mortes de inúmeros imperadores, imperatrizes, concubinas e servos, muitos dos quais tiveram fins prematuros e muitas vezes brutais. De acordo com as lendas locais, os fantasmas dessas almas infelizes ainda vagam pela cidade proibida, com seus sussurros lamentosos ecoando pelos antigos corredores. Visitantes e funcionários relataram encontros com figuras etéreas, vestidas com trajes imperiais tradicionais, com os rostos marcados pela tristeza e pelo desespero. Alguns até alegaram ouvir o leve farfalhar de mantos de seda e o suave ruído de passos em corredores vazios, como se os espíritos ainda continuassem com suas rotinas diárias, para sempre presos dentro das paredes que antes os confinavam. Uma história particularmente perturbadora fala do fantasma de uma jovem concubina que foi injustamente acusada de roubo e executada por ordem de uma imperatriz ciumenta. Disse que seu espírito, cheio de angústia e sede de vingança, assombra o canto nordeste do palácio, onde sua vida foi tragicamente interrompida. Os visitantes desta área relataram sentir calafrios repentinos e uma sensação de pavor avassalador, como se a dor e a raiva da concubina ainda pairassem no ar. Talvez o encontro fantasmagórico mais infame na Cidade Proibida tenha ocorrido em 1983, quando um homem cético decidiu testar as lendas do Palácio Assombrado. Sob o manto da escuridão, ele escalou as paredes e se viu dentro do vasto complexo. No entanto, à medida que a noite avançava, a descrença do homem transformou-se em terror, pois ele afirmava ser implacavelmente perseguido por figuras espectrais de mulheres jovens, com os rostos iluminados pelo brilho fantasmagórico das lanternas. Quando a equipe do palácio o descobriu na manhã seguinte, o homem estava em estado de profundo choque e medo. Sua mente anticética agora era atormentada para sempre pelos fantasmas da Cidade Proibida. 2. Uma parede de dor e memória. Mas essa não é a única cidade que mantém os chineses com medo. No coração de Nanjing, uma cidade assombrada pelos fantasmas da guerra, ergue-se um monumento arrepiante a uma das horas mais sombrias da humanidade. O Muro de Luto de Nanjing, também conhecido como Memorial do Massacre de Nanjing, é um tributo horrível às cerca de 200 mil almas brutalmente exterminadas durante a impiedosa invasão e ocupação do exército japonês em 1937, inaugurada em 1985. Esta necrópole de 28 mil metros quadrados é uma viagem a um pesadelo. Aqueles que ousam entrar são imediatamente confrontados com exibições angustiantes, esculturas distorcidas e testemunhos arrepiantes que os atraem para o horror do banho de sangue de 6 semanas conhecido como Massacre de Nanjing. No centro do memorial, o Muro da Calamidade ergue-se acima de tudo, um enorme monólito de granito gravado com mais de 10 mil nomes das vítimas do massacre, cada nome sussurrando a sua própria história de terror. A escala esmagadora do muro é uma lembrança sufocante da carnificina que outrora envolveu a cidade. À medida que nos aprofundamos nesta casa de horrores, a verdadeira face da depravação humana é revelada.
Fotografias gráficas ficam gravadas na mente, enquanto relatos escritos e artefatos pessoais pintam um quadro arrepiante de brutalidade inimaginável. Histórias de execuções em massa, câmaras de tortura e destruição desenfreada permeiam o ar, agarrando-se como um miasma de desespero. Talvez o mais assustador seja o relato da disputa de assassinatos entre os oficiais japoneses Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda. Esses demônios em forma humana competiram para serem os primeiros a decapitar 100 civis chineses usando apenas suas espadas. E seu jogo distorcido transformou as ruas de Nanjing em um matadouro da vida real. Este ato de crueldade inescrupulosa, celebrado de forma repugnante nos jornais japoneses da época, serve como um lembrete sombrio de quão rapidamente a humanidade pode cair na loucura. Mas cuidado, alguns dizem que o memorial é mais do que uma lembrança dos horrores do passado. Os visitantes relataram pontos frios inexplicáveis, sussurros incorpóreos e uma sensação avassaladora de pavor que os persegue muito depois de terem partido. Alguns até afirmam ter visto figuras sombrias, movendo-se entre as exposições ou ouvido gritos agonizantes ecoando pelos corredores vazios. Quer sejam estes espíritos inquietos ou simplesmente o peso da história que pressiona, uma coisa é certa, uma visita ao memorial do massacre de Nanjing não é para os fracos de coração, e o seu aperto arrepiante poderá nunca o libertar completamente. Reis, segredos de Shang descobertos. O que é ainda mais brutal são as práticas funerárias chinesas. E os arqueólogos descobriram um novo complexo de sepultamento e sacrifício perto da antiga capital do estado Shang. A descoberta, localizada a poucos quilômetros das ruínas da outrora próspera cidade de Yin, produziu um tesouro de artefactos e conhecimento sobre as vidas e crenças do povo Shang, que governou a região há mais de 3.000 anos. O complexo, que cobre uma área de quase 100 hectares, é composto por 28 tumbas. Entre eles, destacam-se 3 grandes túmulos, cujas formas refletem o caractere chinês Zhong, que significa leal. Acredita-se que estas imensas estruturas tenham pertencido a altos funcionários ou membros da família real, oferecendo um raro vislumbre da hierarquia e da estrutura social do estado Shang. Mas a verdadeira surpresa está nos poços de sacrifício que cercam os túmulos. As escavações iniciais revelaram restos mortais de cavalos e outros animais. Uma prática comum nos antigos enterros chineses era o sacrifício de animais, profundamente enraizado nestes rituais funerários, refletindo a crença de que o falecido precisava de companhia e recursos na vida após a morte. Os cavalos, em particular, eram altamente valorizados e muitas vezes enterrados com a nobreza para fornecer transporte na vida após a morte. Os animais eram normalmente sacrificados como parte de cerimônias elaboradas, com seus corpos cuidadosamente dispostos em tumbas ao lado de bens e artefatos preciosos. No entanto, à medida que os arqueólogos se aprofundavam, fizeram uma descoberta assustadora: restos humanos intercalados com restos de animais. Esta revelação abalou a comunidade arqueológica, fornecendo evidências concretas do sacrifício humano nos rituais funerários Shang. O sacrifício humano, embora chocante para as sensibilidades modernas, era provavelmente visto como a última oferenda. Os deuses ou os falecidos, os Shang acreditavam em uma cosmologia complexa, onde os vivos podiam se comunicar com os mortos e os seres divinos por meio de sacrifícios rituais. Ao oferecer vidas humanas ao lado de animais, eles poderiam estar tentando obter maior favor dos espíritos ou garantir uma proteção mais poderosa para os falecidos na vida após a morte. 4. Sussurros no Templo das Nuvens Brancas. O Templo das Nuvens Brancas, em Pequim, o maior santuário taoísta da China, poderia ser um local de ordem social, pois é um local de contemplação espiritual.
Mas sob a superfície calma existe um segredo assustador. Diz a lenda que o templo é assombrado pelos espíritos inquietos dos monges que morreram num incêndio devastador em 122 d.C. Diz-se que seus sussurros ainda podem ser ouvidos ecoando pelos antigos salões e pátios. O Templo das Nuvens Brancas, também conhecido como Baiyun-Guan, tem uma história que remonta a mais de 1.200 anos. Fundado durante a dinastia Tang, o templo tem sido um centro de aprendizagem e prática taoísta há séculos. Seu amplo complexo, cobrindo uma área de mais de 60 mil metros quadrados, abriga uma variedade de salões, pavilhões e santuários, cada um impregnado de séculos de tradição espiritual, mas são os trágicos acontecimentos do ano 122 d.C., aqueles que deixaram uma marca indelével na história do templo. Naquele dia fatídico, um grande incêndio engolfou o complexo, reduzindo grande parte dele a cinzas. O número exato de monges que morreram no incêndio é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido significativo. No período posterior, o templo foi reconstruído, mas as cicatrizes da tragédia permaneceram. Hoje, os visitantes do Templo das Nuvens Brancas relatam ocorrências estranhas e sensações perturbadoras. Alguns afirmam ter ouvido o canto fraco dos monges mesmo quando o templo estava vazio. Outros falam de um sentimento generalizado de tristeza e desconforto, especialmente nas áreas mais danificadas pelo incêndio. Alguns até afirmam ter visto figuras fantasmagóricas vestidas com vestes de monges taoístas vagando pelos terrenos do templo. 5. O reino encantado do Lago Canas. Mas os fantasmas não são a única coisa que assombra a China. Existem também monstros assustadores. Situado no alto das montanhas Altai, onde convergem as fronteiras da Rússia, Mongólia, Cazaquistão e China, fica o Lago Canas, uma extensão cintilante de água azul turquesa que se estende por mais de 27 quilômetros sob sua superfície imaculada, diz a lenda. Esconde-se uma criatura semelhante ao famoso monstro do Lago Ness, cujas origens estão envoltas em séculos de mistério e medo. A história do monstro do Lago Canas remonta ao século XIII, com rumores sugerindo que o mausoléu de Genghis Khan fica no fundo do lago, guardado por um feroz deus do lago. Mas foi um incidente assustador na década de 1970 que realmente despertou os temores modernos. Um pastor local, ao acordar de uma soneca, descobriu que seus 10 cavalos haviam desaparecido sem deixar rastros, deixando apenas marcas de cascos perto da borda do lago e uma sinistra tonalidade vermelha na água. Este evento inexplicável gerou teorias aterrorizantes sobre um predador monstruoso à espreita nas profundezas. O primeiro avistamento oficial ocorreu em 1980, noticiado pelo jornal estatal Guangming. O Ranger Jin Gang afirmou ter visto um objeto vermelho gigante com mais de 15 metros de comprimento flutuando no meio do lago. Seu avistamento despertou preocupação pública e desencadeou uma vigília de uma semana que não produziu mais vislumbres da criatura indescritível. Desde então, relatos de testemunhas oculares continuaram a surgir, descrevendo uma criatura corcunda e de pescoço longo, semelhante ao famoso monstro do Lago Ness. Apesar de inúmeras investigações e varreduras de sonar, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Alguns cientistas sugerem que os avistamentos podem ser atribuídos a peixes grandes, como o grayling siberiano, que pode crescer até 1,8 metros de comprimento. Outros apontam para a possibilidade de espécies desconhecidas ou mesmo relíquias pré-históricas, como os plesiosauros, sobreviverem no ecossistema isolado do lago. 6. Tubos enigmáticos do Reino da Montanha. Ainda mais mistérios obscurecem a China, especificamente no alto das montanhas envoltas em nevoeiro da remota província de Qinghai. Os tubos Baigong, uma série de tubos de metal antigos e enferrujados que parecem se projetar da própria rocha, tem confundido os especialistas e alimentado especulações selvagens desde sua descoberta, em 1996. Os tubos peculiares, que variam em diâmetro de apenas 3 centímetros a um impressionante 40 centímetros de comprimento, estão espalhados pelas encostas do Monte Baigong.
alguns se estendendo profundamente na encosta da montanha, enquanto outros correm ao longo da superfície antes de mergulhar de volta na montanha. Terra, a característica mais marcante dessas estruturas enigmáticas é sua estranha semelhança com tubos fabricados artificialmente, completos com espessura uniforme, ângulos retos limpos e um tom enferrujado profundo que fala de grande antiguidade. As origens dos tubos. Baigong tem sido objeto de intenso debate entre os pesquisadores, com teorias que vão do mundano ao fantástico. Alguns especialistas sugeriram que os tubos poderiam ser os restos de um projeto industrial há muito esquecido, talvez remontando os primórdios da civilização chinesa. Outros propuseram explicações mais bizarras, como a ideia de que os canos são evidência de uma antiga visitação alienígena ou o trabalho de uma civilização tecnologicamente avançada que antecede a história registrada. No entanto, os geólogos propuseram uma teoria mais fundamentada, postulando que os tubos Baigong são o resultado de processos geológicos naturais. Segundo esta hipótese, os tubos foram formados pela precipitação de minerais ricos em ferro provenientes de fluidos hidrotermais, que antes fluíam pelas fendas e fissuras das montanhas. Com o tempo, estes depósitos minerais acumularam-se, criando estruturas semelhantes a tubos que hoje nos confundem e intrigam. Apesar das explicações científicas, o apelo dos tubos Baigong só tem crescido a cada ano que passa. A ideia de que uma civilização antiga, muito mais avançada do que se imaginava anteriormente, poderia ter habitado este canto remoto da China é uma perspectiva tentadora que captura a imaginação tanto de aventureiros como de buscadores da verdade. Para aumentar o mistério, está o fato de que alguns dos canos parecem se estender profundamente na montanha, sua verdadeira extensão escondida da vista. Que segredos esses conduítes antigos poderiam conter serão apenas o produto do acaso geológico, ou poderão ser a chave para desvendar um capítulo esquecido da história humana. À medida que os investigadores continuam a estudar os tubos Baigong, a verdade por detrás da sua origem permanece indefinida, envolta nas brumas do tempo e no terreno acidentado da província de Qinghai. 7. As sentinelas silenciosas do túmulo de um imperador. Canos são uma coisa, mas descobrir um exército antigo inteiro é algo que o fará temer seu país para sempre. Numa descoberta que causou ondas de choque na comunidade arqueológica, um grupo de agricultores da província de Shaanxi, na China, desenterrou uma das descobertas mais surpreendentes do século XX, o exército de terracota do imperador Qin Shi Huang. Esta impressionante coleção de soldados de argila em tamanho real, totalizando mais de 8.000, permaneceu escondida no subsolo por mais de 2 milênios, protegendo o primeiro imperador de uma China unificada em seu sono eterno. A história começou em 1974, quando agricultores cavavam um poço perto da cidade de Xi'an. Enquanto trabalhavam, suas pás atingiram algo duro e inflexível. Escavando cuidadosamente a área, eles descobriram um vasto cofre subterrâneo cheio de fileiras de guerreiros de argila, cada um em posição de sentido, com os rostos congelados em expressões de determinação feroz. Os soldados, dispostos em formação de batalha, eram acompanhados por cavalos, carruagens e uma vasta gama de armas, todas elaboradas com detalhes requintados. Ao chegarem ao local, os arqueólogos ficaram maravilhados com a escala e a complexidade do exército de terracota. Cada figura, com altura média de 1,8 metros, era única, com traços faciais, penteados e expressões distintos. O nível de artesanato era surpreendente, com detalhes intrincados como as dobras das túnicas dos soldados e as solas dos sapatos cuidadosamente modeladas em argila. Descobriu-se que o exército de terracota era apenas parte de um vasto cemitério construído para servir ao imperador Qin Shi Huang na vida após a morte. O imperador, que unificou a China através da conquista e da brutalidade, estava obcecado em alcançar a imortalidade. Em sua busca para enganar a morte, ele encomendou a construção de um grande complexo de tumbas repleto de todas as armadilhas de seu poder terreno. 9. Segredos sob as ruas. Uma cidade é tudo menos tranquila,
Mas mesmo assim, sob as ruas movimentadas de Pequim, existe um reino oculto e silencioso, a cidade subterrânea. Uma extensa rede de túneis e câmaras se estende por mais de 30 quilômetros na escuridão secreta. Este labirinto subterrâneo, que já foi uma instalação militar bem guardada, agora sussurra histórias de uma nação dominada pelos temores da Guerra Fria. Suas passagens sinuosas e salas cavernosas permanecem congeladas no tempo. A época ressoa com a engenhosidade e a paranoia de uma época em que as ameaças nucleares eram grandes. No final da década de 1950, quando as tensões entre a China e a União Soviética atingiram um nível febril, os líderes chineses lançaram um plano ambicioso e aterrorizante, temendo a possibilidade de um ataque nuclear. Ordenaram a construção de um enorme complexo de abrigos antiaéreos. Durante a década seguinte, um exército de trabalhadores trabalhou em segredo, escavando uma vasta rede que eventualmente abrangeria uma área de mais de 53 milhas quadradas. O resultado foi uma verdadeira cidade subterrânea, completa com tudo o que é necessário para sustentar a vida em caso de catástrofe. No complexo foram construídos hospitais, escolas, teatros e até uma pista de patinação, além de reservas de alimentos, água e outros suprimentos essenciais. Os túneis, reforçados com concreto e aço, foram projetados para resistir à explosão de uma bomba nuclear, enquanto sofisticados sistemas de ventilação garantiam um fornecimento constante de ar fresco. Durante anos, a cidade subterrânea permaneceu um segredo bem guardado, conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Mas à medida que as tensões com a União Soviética arrefeceram e a ameaça de uma guerra nuclear diminuiu, o complexo foi gradualmente abandonado e as suas câmaras e túneis caíram em desuso na década de 1980, quando a China começou a abrir-se ao mundo. O governo começou a arrendar secções da cidade subterrânea a empresários e pequenas empresas, transformando a instalação outrora secreta num movimentado centro comercial. 10. O apelo assombroso do País das Maravilhas, não tão secreto, mas igualmente gigantesco e aterrorizante, é o País das Maravilhas. Distribuída por mais de 100 acres nos arredores de Pequim, uma grande visão desmorona em decadência. O País das Maravilhas, outrora destinado a tornar-se o maior parque de diversões da Ásia, encontra-se agora abandonado, um monumento sombrio a sonhos não realizados, concebido como um rival de fantasia da Disneylândia. Este malfadado projeto prometia às famílias uma fuga para um reino de magia e maravilhas. Mas quando a construção começou em 1998, o sonho rapidamente se transformou em pesadelo. Disputas sobre direitos fundiários e financiamento logo interromperam o projeto, deixando as fachadas coloridas e as torres imponentes do parque decaindo lentamente no clima rigoroso de Pequim. Hoje, o País das Maravilhas é uma cidade fantasma, e suas atrações inacabadas e estruturas em ruínas são uma lembrança assustadora do que poderia ter sido. Apesar do seu estado de degradação, o País das Maravilhas exerce uma estranha atração sobre aqueles que se atrevem a aventurar-se nas suas profundezas. Alguns vêm em busca de aventura, atraídos pela emoção de explorar um País das Maravilhas abandonado. Outros vêm em busca de respostas, na esperança de descobrir os segredos por trás do desaparecimento prematuro do parque. Mas todos que entram no País das Maravilhas não conseguem deixar de sentir uma sensação de desconforto, como se o próprio parque estivesse vivo e observando, seus sonhos desfeitos e esperanças despedaçadas ecoando pelas ruas vazias. 11. Uma sinfonia de pedra e espírito. Outras conspirações surgem quando eles são confrontados com Maijishan, um complexo de templos budistas escavados nos penhascos das montanhas Qincheng, cativante por sua beleza serena e rica história. No entanto, sob a fachada calma, escondem-se enigmas, símbolos inexplicáveis e características arquitetônicas desconcertantes. Sussurram segredos antigos que desafiam a compreensão moderna.
Durante séculos, esses mistérios têm atormentado estudiosos e aventureiros, e seu verdadeiro significado é obstinadamente elusivo. A história de Meiji Shan começa há mais de 1500 anos. Durante as dinastias Wei e Sui do Norte, segundo a lenda, um grupo de monges errantes chegou ao local e ficou impressionado com sua beleza natural e energia espiritual. Eles começaram a esculpir templos e santuários nos penhascos, usando apenas ferramentas manuais e seu próprio suor e sangue. Ao longo dos séculos, gerações de monges e artesãos continuaram o seu trabalho, criando uma coleção impressionante de mais de 7.000 estátuas, pinturas e inscrições budistas que abrangem mais de 30.000 pés quadrados de paredes de cavernas. Mas à medida que os visitantes percorrem as passagens sinuosas e as câmaras elevadas de Meiji Shan, não conseguem evitar uma sensação de desconforto, como se as próprias cavernas estivessem vivas e vigiando. O ar é fresco e úmido, repleto de ecos fracos de cantos e da luz bruxuleante de velas. E para onde quer que olhem, são saudados pelos rostos enigmáticos de incontáveis Budas e Bodhisattvas, cada um parecendo guardar um segredo que está além do alcance da compreensão mortal. Para os monges que criaram Meiji Shan, esses segredos não se destinavam a OS não iniciados. Muitas das estátuas e pinturas contêm símbolos e gestos ocultos conhecidos como mudras, que eram usados para transmitir verdades espirituais profundas àqueles que haviam passado por anos de rigoroso treinamento e iniciação. Para o olho destreinado, estes mudras podem parecer nada mais do que floreios artísticos. Mas para aqueles que conhecem o seu verdadeiro significado, são uma porta para uma compreensão mais profunda do universo e de si mesmo. 12. A aura sombria da cidade fantasma. Os chineses começam a se entender melhor quando confrontam a cidade de Fengdu, pois esta questiona exatamente quem eles são. Fengdu, conhecida como a cidade do rei do inferno, é um maravilhoso labirinto de templos, tumbas e lendas fantasmagóricas. De acordo com as antigas crenças chinesas, este é o lugar onde os espíritos dos mortos vêm para ser julgados, sendo os seus destinos decididos pelo próprio rei do inferno. As origens da cidade estão repletas de mitos e mistérios. Diz a lenda que 2 funcionários da corte imperial, Yin e Wang, tornaram-se eremitas taoístas aqui há mais de 2000 anos. Através de suas práticas espirituais, eles alcançaram a imortalidade e se tornaram os governantes do submundo. Hoje, seus nomes ainda são invocados por aqueles que vêm a Fengdu em busca de bênçãos do outro lado. Ao entrar na cidade, os visitantes são recebidos por uma imponente estátua do Rei Fantasma, com o rosto contorcido em uma careta grotesca. Esta monstruosidade de 138 metros de altura, esculpida na face de um penhasco, é considerada a maior escultura do gênero no mundo. Mas é apenas o começo dos horrores que aguardam aqueles que ousam se aventurar mais fundo nas ruas assombradas de Fengdu. 13. Os ecos da guerra na Ponte Lugou. Ainda mais arrepiante é uma ponte centenária nos arredores da movimentada cidade de Pequim. A Ponte Lugou, também conhecida como Ponte Marco Polo, é um exemplo impressionante da arquitetura chinesa antiga, com os seus 11 arcos que se estendem por mais de 240 metros sobre o rio Yongjing. Mas por baixo do seu exterior sereno existe um legado perturbador de violência e derramamento de sangue. A história da ponte começa no século XII, durante a dinastia Jin. Segundo a lenda, foi construída pelo famoso explorador italiano Marco Polo, que ficou tão impressionado com a sua beleza que escreveu sobre ela nos seus diários de viagem. Mas a verdadeira fama da ponte viria séculos mais tarde, durante o fatídico verão de 1937. Na noite de 7 de julho, eclodiu um pequeno confronto entre as tropas chinesas e japonesas estacionadas perto da ponte. O incidente, que mais tarde ficou conhecido como Incidente da Ponte Marco Polo, rapidamente se transformou em uma batalha em grande escala, marcando o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Nos 3 meses seguintes, ambos os lados lutaram ferozmente pelo controle da ponte,
com os japoneses saindo vitoriosos. Mas o custo dessa vitória foi elevado. Milhares de soldados de ambos os lados perderam a vida nos combates, os seus corpos cobrindo as margens do rio e obstruindo as águas debaixo da ponte. E para o povo de Pequim, o incidente foi apenas o início de uma ocupação longa e brutal que duraria os próximos 8 anos. E chegamos ao fim. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!